Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo que estamos postando agora no YouTube e desde já agradecendo a quem assistir ao nosso trabalho, a quem der o like e a quem se inscrever no nosso trabalho, no nosso canal. Hoje nós vamos falar para vocês sobre um nome de referência mundial, um nome extremamente importante para a literatura e que semana passada eu estava vendo, como eu digo a vocês, eu gosto muito de filmes e eu estava vendo alguns clássicos da década de 50, da década de 60 e até da década de 80 quase. E eu me deparei com um personagem, com um autor, aliás, muito bacana, muito interessante, que quando eu fui pesquisar a vida dele, a obra dele, eu fiquei simplesmente extasiado. Eu vou falar aqui a vocês, no nosso vídeo de hoje, sobre Júlio Verne. Exatamente, a obra de Júlio Verne. E vocês verão que é algo fantástico. E, ao mesmo tempo, nós ficamos tristes, né? Triste porque eu fico particularmente muito triste, porque a gente vê por aí tanta exaltação ao que não presta, ao que não tem uma qualidade, ao que não reverbera em coisas positivas. E, poxa vida, a gente vê pessoas que já passaram por esse mundo ou que estão aí e fazendo tanta coisa boa, tanta coisa bonita, tanta coisa assim realmente impressionante, como o Júlio Verne, que vocês vão no decorrer do nosso vídeo, do nosso trabalho, vocês vão descobrir o que é que ele fez. E você vê que essas pessoas são esquecidas, né? São enterradas como seus próprios restos mortais, mas ainda bem que tem aqui a internet, ainda bem que tem o YouTube, e tem alguns apreciadores da arte, da boa informação, e é isso aí que nós estamos tentando fazer para vocês. Então, pessoal, vamos seguir no nosso balão, porque o balão também é um dos personagens das obras de Júlio Verne, e vamos saber um pouco da história desse francês que foi um revolucionário das letras. Pessoal, nós vamos falar aqui sobre Jules Gabriel Verne. Foi um francês que nasceu na cidade de Nantes no ano de 1828 e faleceu no ano de 1905. O pequeno Jules, né, pertenceu a uma família burguesa nessa cidade. A cidade de Nantes é uma cidade portuária, ela existe, né, existe até hoje. E ele era uma criança que realmente pertencia, ele tinha um nível social bastante elevado e que dava ao mesmo condição para ele ter um bom estudo, para ele ter bons relacionamentos, né? E ele sempre foi uma criança, digamos assim, no bom sentido da palavra, uma criança viajada, né? Uma criança com muita sensibilidade, muito apuro intelectual, com muitas até que a gente falou aqui nos nossos vídeos anteriores, grandes intelectuais, grandes pensadores. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que ele despertou seu interesse por viagens, por filosofia, por retórica, para vocês terem uma ideia, ele com 9, 10 anos, e dos 10 aos 11, ele se apaixona, ele tem uma namoradinha, e essa namoradinha dele é exatamente uma prima, sendo que eles fazem aquelas juras de amor, né? Aquela coisa toda muito bela, muito romântica, muito natural, e ela viaja para a Índia. E ela, entre aspas, o enganou dizendo que ele iria com ela. Então, eles armaram um plano para que quando ela fosse para a Índia, ele iria com ela, sendo que ela deu um baita de um fora nele, como se diz por aí, ela deu um cano nele, e foi a primeira desilusão amorosa da vida de Júlio Verne. Então ele se aborreceu, ele se entristeceu, aquela velha história, meu mundo caiu. E dali, lá de baixo, ele fez como uma fênix, ele ressurgiu das cinzas e
E ele teve uma grande ideia. Ele teve uma ideia de, como ela viajou para a Índia, ele disse: espera aí, eu vou me enveredar pelo caminho das viagens. Eu vou fazer o meu trabalho, agora eu vou escrever e vou viajar. Vou viajar no tempo e no espaço. E realmente depois, com alguns anos, ele conseguiu viajar. Ele saiu da França, ele foi para a Inglaterra, ele foi para a Escócia, ele foi para alguns países da Escandinávia. E dali surgiu nele o grande ímpeto, o grande prazer pela literatura. Tanto é que Júlio Verne é um dos maiores nomes da literatura de ficção científica. Talvez foi o precursor desse modo de literatura. E vocês vão ver como ele foi, como ele é espetacular. Então, o desdém da prima dele, que era então a sua namorada, o empurrou para frente e ele foi ao encontro justamente da grande posição que ele passou a desfrutar dentro do cenário da literatura mundial. Então ele depois estudou Direito, ele trabalhou nas bolsas de valores, que foi justamente quando ele começou a trabalhar nas bolsas de valores, ele teve a oportunidade de fazer essas viagens, né? Como eu já falei, viajou para o território inglês, para a Escócia e para os países escandinavos. Depois ele se casou com uma viúva, teve um filho e ele escreveu uma obra em 1850 chamada Amizades Partidas, que teve um relativo sucesso. Depois que ele casou, que teve filho, ele conheceu um escritor, um editor, aliás, que tornou-se amigo dele, chamado Hetzel. E o Hetzel se interessou muito pelos seus textos, publicou, os textos tiveram muito sucesso, e o primeiro grande texto foi 5 Semanas em um Balão. Isso aconteceu em 1863. As obras tiveram um êxito muito grande, as suas obras, e ele escreveu um novo trabalho que se chamou Viagem ao Centro da Terra, que foi de 1864. E para vocês terem uma ideia, esse trabalho dele foi tão profícuo, tão bem feito, porque ele falava com maestria sobre geologia, mineralogia, paleontologia, tudo isso numa grande incursão científica. Era o trabalho dele, para vocês terem uma ideia. Então, todos os trabalhos dele, as obras dele, eram de uma riqueza científica ímpar. Aí as pessoas que estudam, e vamos a partir de hoje, a partir do nosso simples vídeo, vamos descobrir mais, como eu estou descobrindo o trabalho, a obra de Júlio Verne, e você fica extasiado, porque quando eu fui fazer a pesquisa, eu descobri que o cara era simplesmente um grande de um visionário, parece até coisa de metafísica, porque nos seus livros ele previu avanços científicos como televisão, helicóptero, elevador, escada rolante, ar-condicionado, só para vocês terem uma ideia, o próprio avião, tudo isso nas obras dele. Ele escrevia lá os livros, as obras, e no desenrolar do texto, no desenrolar dos livros, apareciam essas, entre aspas, dessas descobertas, porque isso foi o quê? Isso foi no século XIX. Ele foi o grande nome da literatura de ficção científica do século XIX, gente. Nós estamos no século XXI. Outro detalhe, o grande personagem das histórias de Júlio Verne chama-se Capitão Nemo, que era um comandante submarino. Vou passar aqui para vocês algumas das suas obras. Uma muito conhecida é A Volta ao Mundo em 80 Dias, que inclusive eu vi um pedaço do filme, não vi o filme todo, creio que eu farei uma resenha depois para vocês. E A Volta ao Mundo em 80 Dias foi em 1892 foi escrito, o filme foi agora há uns 50 ou 60 anos, e depois eu vou fazer a resenha para vocês. E este livro recebeu o título de Cavaleiro da Legião de Honra, para vocês terem uma ideia não só da capacidade, mas do conteúdo literário dessa obra. Para vocês aqui eu vou dizer alguns títulos, como 5 Semanas em um Balão, Viagem ao Centro da Terra à Lua, As Aventuras do Capitão Hatters, Os Filhos do Capitão Grit, Os Ingleses do Polo Norte, A Ilha Misteriosa, A Jangada, entre outros.
Júlio Verne nos deixou o plano Terra, né? Na cidade de Amiens, também na França, no ano de 1905. Então vamos fazer um pequeno resumo aqui. Nós vemos que o Jules Gabriel Verne nasceu na França, morreu na França, nasceu em uma família burguesa, em uma família de uma condição social financeira muito razoável, e desde tenra idade despertou um interesse muito grande pela arte, né, da literatura, pela arte do escrever, tornando-se um dos maiores nomes da literatura de ficção científica do planeta. Teve um romance, o romance dele foi frustrado, mas foi a sorte dele que foi através do romance frustrado que ele pegou o balão e fez a sua incursão nas artes literárias. E exatamente a arte literária, ele também passou pela dramaturgia, não deu muito certo, mas foi ali que as suas obras tiveram êxito, e ele foi muito, as obras dele também, vale ressaltar isso, as obras dele se tornaram grandes adaptações para o cinema, e com sucesso. Vale ressaltar a questão do filme, do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, que se transformou num filme de grande bilheteria internacional. Pessoal, está contado. Vamos ovacionar, no bom sentido da palavra, as pessoas que deixam um bom conteúdo na Terra, um conteúdo positivo, um conteúdo que nos dá vontade de avançar também, de crescermos. Está contado. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a vocês pela atenção e compartilhem nosso trabalho. É um trabalho simples, mas é muito bom a gente mandar para outras pessoas um conteúdo bom, uma informação legal, e saber que tem tanta gente boa, tanta gente, e também pessoas que já se foram, como o Júlio Verne, e que deixaram um legado tão maravilhoso, eu diria até espetacular, para a humanidade. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.